Irmãos, hoje eu quero falar do poder de reconhecer. O tema dessa mensagem é o poder de reconhecer. Existe um poder sobre aquele que tem facilidade de reconhecer. Reconhecer o quê? Seus erros, sua estrutura, reconhecer as suas falhas, reconhecer que precisa mudar. Então, há um poder do quê? De mudança, de transformação. E eu quero compartilhar com a igreja. Às vezes nós, irmãos, temos dificuldades de falar com Deus a pessoa que nós somos, os desejos ruins que nós carregamos. Às vezes nós temos dificuldades de abrir o nosso coração para Deus e mostrar para o Senhor. Eu digo que até uma força de expressão de mostrar para o Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor conhece os nossos pensamentos, Ele esquadrinha o nosso coração. Mas existe um poder, irmãos, quando nós temos a coragem, a audácia de confessar para Deus os nossos pecados, os nossos erros e as nossas vontades que são ruins. Irmãos, posso falar uma coisa para vocês? Até mesmo confessar para Deus e dizer: Pai, às vezes eu duvido da sua existência. Às vezes eu me pego pensando e perguntando: o Senhor está aí? O Senhor existe? Você sabia que a humildade de chegar nesse lugar transforma a nossa vida? Às vezes nós temos essa dificuldade, irmãos, de rasgar o nosso ser e expor para Deus realmente quem nós somos. E posso falar uma coisa para vocês, irmãos? Reconhecer o seu estado espiritual é o primeiro passo para uma mudança. Se a gente não reconhece, então como que vai haver a manifestação do poder de Deus em mim para me transformar? A Bíblia, nessa passagem, ela nos ensina isso, irmãos, é muito poderoso isso aqui, ó. Diz assim, ó: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, correndo até ele e o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? E até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino:
há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e o quê? Ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Irmãos, aqui nos ensina muita coisa. Preste atenção. Imediatamente, o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, aqui está um dos milagres mais gloriosos da Bíblia. A libertação de uma criança e também a cura de um coração que não acreditava ou tinha dificuldades de crer. Eu lembro que no início da minha conversão, eu tinha muitos momentos de dúvidas. Eu já estava na igreja, já estava batizado nas águas, já tinha confessado Jesus como meu Salvador. Mas às vezes nos momentos difíceis, nas lutas que eu passava e enfrentava, eu olhava para os céus e falava: Senhor, o Senhor existe mesmo. O Senhor é real, o Senhor é verdadeiro. Às vezes eu tinha dificuldades, irmãos, de acreditar. Dificuldades porque já se falava naquela época que os pastores faziam uma lavagem na nossa mente. E eu tinha dificuldades às vezes de acreditar na existência do Senhor. Mas sabe o que eu descobri, irmãos? Que a fé, ela não é propriamente, não é apenas para que nós venhamos viver o sobrenatural ou provar do sobrenatural. Mas a fé realmente, ela existe para que nós venhamos acreditar que Deus é real. Acreditar que Ele é real, porque às vezes falar que Deus existe, muitos falam da boca para fora, porque com as suas próprias atitudes, ela age como se Deus não existisse, como se Ele não fosse real, como se Ele não fosse verdadeiro. E o primeiro passo, às vezes, para a gente provar do sobrenatural, da cura, da libertação, da transformação, o primeiro passo é reconhecer quem nós somos, aquilo que nós carregamos, as dúvidas que estão aqui, sabe, irmãos, os nossos pecados que só nós sabemos. Esse pai, irmãos, sofrendo, ele chega diante de Jesus e ele não tem vergonha de dizer: olha, eu creio, mas eu ao mesmo tempo não tenho fé, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé. Eu acredito que Deus espera de nós irmãos, uma oração sincera, uma oração que não seja religiosa, porque às vezes nós aprendemos
até nas nossas orações, ser uma pessoa religiosa. Eu sei, irmãos, que nós somos agraciados, nós somos pessoas que Deus teve misericórdia de nós. Eu acredito que Deus nos ama, eu acredito que você é assim, irmãos, especial para Jesus. Só que ao mesmo tempo, se a gente não tiver a humildade de colocar o rosto no pó da terra e também ao mesmo tempo dizer: eu não sou nada, eu não sou ninguém, Senhor, eu estou aqui pela Tua misericórdia. Ao mesmo tempo que nós temos a sensação sabe, que Deus, Ele nos quer bem, que Deus tem um carinho grande por nós, ao mesmo tempo eu vou lá e coloco o meu rosto no pó da terra e falo: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para merecer tamanha graça? Quem sou eu para até mesmo colocar o pé? Você sabe por que às vezes nós ajoelhamos aqui? Eu não sei vocês, mas vou falar de mim. Às vezes eu ajoelho aqui, irmãos, para fazer uma oração quando eu chego, para falar: Senhor, eu quero falar uma coisa para o Senhor, eu não sou digno de subir aqui. Quem sou eu para estar aqui? Quem sou eu para segurar esse microfone? Reconhecendo que eu não tenho gabarito, irmãos, para estar aqui. Por mais que eu me esforce, por mais que eu faça sempre o melhor, eu nunca vou ser digno de estar aqui. Eu acho que ninguém é digno, irmãos. Que a gente tem tantas falhas e tantos erros que nós não somos dignos. E só a misericórdia dele em nossas vidas. Amém? Então eu acredito, irmãos, que uma mentalidade cristã só é possível ser gerada em nós quando nós entramos por esse caminho da humildade, de reconhecer. Posso falar uma coisa para vocês? Todos nós aqui, irmãos, temos desejos errados, ilícitos. Todos nós aqui, do mais bom ao mais difícil aqui, todos nós. Você tem vontade de pecar, você tem vontade de fazer coisas que são reprováveis. Então, se nós estamos nessa condição, brigando com a nossa própria carne todos os dias, qual que seria as nossas atitudes diante do Senhor? É reconhecer, irmãos, isso e colocar o rosto no pó da terra, e sabe, e não querer julgar outras pessoas ou falar de outras pessoas, porque se o apóstolo Paulo, que em seu tempo fez toda a diferença, nem casou para pregar o evangelho, chega à conclusão que ele é um dos piores pecadores que existe, imagina a gente, imagine nós. Então, às vezes, irmãos, eu acho que falta humildade da nossa parte para que Deus possa agir mais em nossas vidas. A humildade daquele pai, a humildade daquele homem de chegar diante do Senhor, o Senhor dos senhores, Cristo, Filho do Deus vivo, e dizer: eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade de acreditar. Você acha que Deus fez dele menos merecedor? Não, irmãos. Eu acredito que Deus, essas pessoas, Deus abençoa. Deus enxerga a humildade, Deus enxerga, irmãos, se você está aqui e você tem dificuldade, você gosta da igreja, você gosta do ambiente, você gosta do louvor, você gosta da companhia dos irmãos, mas no fundo, você sabe que há muitas dúvidas entre você tem dificuldades de se entregar, você tem dificuldades de ter relacionamento com Deus. Irmãos, é com você que o Senhor está falando essa manhã, de você se rasgar diante do Senhor e falar: Pai, eu tenho dificuldade, mas eu estou ali, Senhor, eu quero acreditar como o Senhor espera.
Quem está entendendo? Diga glória a Deus, irmãos. O que acontece, esse texto, irmãos, é maravilhoso, porque quando aquele pai, ele diz para Jesus ajudar ele na falta de fé, Jesus, no versículo 25, Jesus, vendo que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando, agitando, muito saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio do quê? Oração, jejum. A importância da gente, irmãos, buscar se santificar também. E tem um outro texto para a gente finalizar, que eu quero compartilhar com vocês, que mostra que Deus espera isso de nós, que é o texto de Lucas 18:9. Abra aí, por favor. A Bíblia, ela diz assim, irmãos: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos e, por se considerarem justos, desprezavam o quê? Os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, de pé, e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou o quê? Pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será o quê? Humilhado, e o que se humilha será o quê? Exaltado. É uma grande realidade, irmãos. Eu posso falar uma coisa para vocês? Servir a Deus, por mais que a gente tenha consciência da cruz que precisamos carregar, não é pesado. A cruz não é pesada, o pecado sim. A cruz não é pesada. O que pesa no caminho não é o fardo de Jesus, mas o pecado que carregamos. Servir a Deus, irmãos, é um prazer. Buscar o Senhor é um prazer. E quando nós escolhemos esse caminho da humildade, da gente reconhecer das nossas dificuldades e ter coragem de falar para Deus, ter coragem. Irmãos, eu falo para o Senhor nas minhas orações, quando eu falo de todos os desejos errados que eu tenho, mesmo eu sendo pastor, porque eu sou ser humano, eu sou homem.
falo das minhas dificuldades e peço a misericórdia dele para que ele me mantenha de pé. Irmãos, eu decidi tirar essa capa religiosa que muitos ainda carregam, né? De às vezes empinar o peito e se colocar diante do Senhor e orar como se Ele fosse a última Coca-Cola do deserto. Não, irmãos, se achegar diante do Senhor com humildade, com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, sabe, como no caso do pai que buscou ajuda para o seu filho, confessando que faltava fé. No caso desta parábola que o Senhor Jesus nos ensina, que há sim uma diferença de comportamento, e essa diferença de comportamento, essa diferença da oração, irmãos, nos leva a um caminho de perdão do Senhor, ou da gente ser ignorado. Eu não sei se a igreja entendeu ou compreendeu, mas essa palavra, ela é uma palavra poderosa para nos trazer uma consciência que a mudança, irmãos, que nós almejamos, ela primeiro requer de nós que nós venhamos realmente como, vamos voltar lá no jardim. Deus fez o homem, fez Adão, e Adão andava nu no jardim, até o dia que ele pecou. E quando ele pecou, ele arrumou uma cinta para esconder sua nudez. Sabe o que faz a gente esconder as nossas nudez? Sabe o que faz a gente tentar esconder a nossa nudez de Deus? Os nossos pecados. Adão, com a sua consciência, porque havia pecado, havia desobedecido, resolveu fazer uma cinta para si e esconder a sua nudez. Então, irmãos, a nossa batalha e as nossas lutas, sim, é realmente contra o pecado. Mas quem decide se colocar nu diante do Senhor, encontra misericórdia e encontra a verdadeira mudança. Amém? Glória a Deus. Você que tem problema com vícios, você que tem problema com mentira, com palavrão, com engano e outros tipos de vícios, confesse isso para Deus. Confesse isso para o Senhor. Corre para Jesus. Tem muitas igrejas e muitos pastores que eles querem que você venha confessar isso para o pastor. Eu não sou adepto disso, porque eu acredito que isso causa constrangimento e vergonha. Uma porque Judas, quando foi confessar para os fariseus que ele tinha errado, os fariseus falaram assim: ó, o problema é seu. Vamos aí, ó, as moedas. Se Judas tivesse corrido para Jesus e tivesse pedido perdão pela traição, de repente a história de Judas seria diferente. Sabe por quê? Porque, irmãos, Deus tem misericórdia, o ser humano não tem. O homem não tem. O homem não tem. O homem, infelizmente, ele não tem. Então confesse os seus pecados para Deus. Amém? Fecha a sua Bíblia, se coloca de pé aí no seu lugar.